Bom, vamos direto ao ponto. Existe um paradoxo histórico simplesmente fascinante quando a gente olha lá para o primeiro século. Pensa bem, um pequeno grupo de homens comuns que não tinha dinheiro, não comandava nenhum exército e francamente não tinha absolutamente nenhuma perspectiva de lucro ou benefício material. Ainda assim, eles conseguiram desencadear um movimento que virou o mundo de cabeça para baixo. Mas é aí que tá a grande questão. A recompensa terrena que esses fundadores ganharam por toda essa coragem não foi fama, glória ou poder político. Muito pelo contrário. Na esmagadora maioria dos casos foi um fim incrivelmente brutal. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mapear as evidências e os relatos históricos para entender de fato o que aconteceu com essas figuras no final de suas jornadas. E logo de cara, o número 13 é o nosso verdadeiro foco aqui. Embora a história, a tradição e até os textos frequentemente os chamem de os 12, nosso mapeamento de hoje vai, na verdade, examinar o destino de 13 homens. Isso porque a gente vai deixar as histórias do famoso traidor, Judas Iscariotes, um pouco de lado e focar 100% naqueles que realmente levaram o movimento nas costas. E isso, claro, inclui o cara que foi escolhido justamente para preencher essa vaga vazia, o Matias. E para não ficar só numa lista interminável de nomes, nós vamos organizar esses caras por temas. Vamos passar por o preço da convicção, depois execuções do Império, pregando nos extremos, aliados improváveis com fins brutais, o único sobrevivente e vamos fechar com o teste final. Assim fica muito mais fácil visualizar o impacto geográfico absurdo e a escala surreal dos sacrifícios que eles fizeram. Então, começando pelo nosso primeiro ponto, o preço da convicção. É fundamental entender logo de cara que assumir a linha de frente desse movimento no mundo antigo não trazia nenhum prestígio social. Era uma decisão que carregava riscos letais e de forma quase imediata. E isso já nos joga direto para a seção 2, execuções no Império. Aqui, a gente vê a colisão frontal com o peso do Estado. O primeiro a pagar o preço foi Tiago, filho de Zebedeu. Ele foi executado à espada por volta do ano 44, sob as ordens diretas de Herodes Agripa I. E olha que detalhe incrível registrado pelo historiador Eusébio de Cesareia. O soldado que escoltava Tiago para a morte ficou tão profundamente impressionado com a postura e a convicção do apóstolo que o cara literalmente se converteu ali na hora. O resultado? O soldado acompanhou Tiago e os dois foram executados lado a lado, no mesmíssimo dia. E teve uma profecia super sinistra com um tom de premonição fortíssimo, direcionada diretamente a Pedro, que era o líder mais vocal da equipe. Essa previsão se cumpriu de forma trágica, bem no coração de Roma, durante aquelas perseguições brutais do imperador Nero, lá pelo ano 64. A história conta que Pedro, vendo a morte chegar, até tentou fugir da cidade, mas deu meia volta depois de ter uma visão. E a entrega dele foi tão absoluta que na hora da execução ele disse que não era digno de morrer do mesmo jeito que seu mestre. Então ele pediu ativamente para ser crucificado de cabeça para baixo. Agora, vamos falar do irmão de Pedro, o André. O que o André suportou na cidade de Patras, na Grécia, meio que desafia o que a gente entende por limite humano. Ele também pediu uma cruz diferente, só que num formato de X, a famosa Crux decussata. Mas o mais surreal dessa história é que o André ficou pendurado, vivo, nessa estrutura de madeira por 2 dias inteiros. A comoção pública foi tão grande que o governador cedeu e ofereceu soltar ele. E o que o André fez? Ele recusou. Ele preferiu usar aqueles momentos de agonia final para continuar pregando ali mesmo da cruz. Essa estrutura em X marcou tanto a história que até hoje ela é o símbolo da bandeira da Escócia. Já o fim de Tiago, que a gente costuma chamar de Tiago o Menor, foi um verdadeiro caos. Liderar os cristãos em Jerusalém, a exata cidade onde Jesus foi executado, era praticamente assinar a própria sentença. Por volta do ano 62, ele foi literalmente atirado do ponto mais alto do templo. Como se sobreviver a essa queda colossal não fosse milagre o suficiente, a multidão caiu em cima apedrejando ele e, para terminar, ele tomou um golpe fatal na cabeça com um bastão de lavadeiro. Não é só um relato interno, é história secular documentada. Avançando para a nossa terceira sessão, pregando nos extremos. É aqui que o nosso mapa começa a se expandir para bem longe do conforto de Roma, indo direto para as margens do mundo conhecido na época. Pega o Filipe, por exemplo. Ele foi pregando até chegar em Hierápolis, que fica na Turquia de hoje. E foi ali, bem nesses extremos, que ele encontrou seu fim no ano 80, embora até hoje os historiadores debatam se ele foi crucificado ou enforcado. Mas se a gente for falar de distância, a história de Tomé bate todos os recordes. Olha que ironia fantástica.
O Tomé era aquele cara cético que queria provas empíricas, que precisava ver para crer, e foi exatamente esse cético que rompeu todas as fronteiras e viajou para mais longe que todo mundo, parando lá na Índia. A tradição diz que ele foi morto por lanças no ano 72 lá em Chennai, mas a semente que ele plantou foi tão forte que criou comunidades cristãs que estão ativas sem parar há 2000 anos. Para se ter uma ideia, o Papa João Paulo II fez questão de visitar o túmulo dele na década de 80. É um legado impressionante. Nessa mesma pegada das rotas extremas, temos Bartolomeu. E tem um paralelo bem legal aqui. Ele também era super cético no começo, mas essa hesitação inicial sumiu e virou uma determinação inabalável que o levou até a antiga Armênia. E o destino dele por lá, bom, é perturbador, para dizer o mínimo. Registros antiquíssimos afirmam que ele foi esfolado vivo antes de finalmente ser decapitado. Foi uma tortura inimaginável, mas todo esse sofrimento fundou as bases da Igreja Apostólica Armênia, uma instituição gigante com 1.700 anos que até hoje honra esse sacrifício inicial extremo. Isso nos leva à seção 4. Aliados improváveis, fins brutais. Sabe, tem uma coisa sobre a dinâmica interna desse grupo que é de explodir a cabeça. Eles não eram um bando de amigos que pensavam igual desde criancinha, não. Existiam uns abismos políticos gigantescos ali no meio, unindo pessoas com ideologias totalmente inimigas. Para a gente entender o tamanho da bomba relógio, a gente precisa falar sobre o que era um zelote. Um dos apóstolos, o Simão, fazia parte justamente dessa facção armada revolucionária. Os zelotes eram ativistas radicais que queriam expulsar o Império Romano na base da força, na bala mesmo, ou melhor, na espada. Eles respiravam conflito armado. E do nada, esse cara entra para um movimento que pregava o exato oposto. Aí é que tá o paradoxo incrível dessa história. De um lado da mesa, você tem o Mateus, um cara que cobrava impostos pro Império Romano, visto pela própria sociedade como o pior tipo de traidor e colaborador. Do outro lado da mesma mesa, sentava o Simão, um extremista radical cujo treinamento era basicamente eliminar colaboradores romanos, exatamente como o Mateus. A grande estacada aqui é que essa nova convicção mútua deles engoliu todo o ódio político. Os dois largaram a militância de lado, abraçaram uma única causa e morreram por ela. O Mateus acabou morto à espada pregando nos confins da Etiópia ou da Pérsia. E o próprio Simão encontrou seu fim trabalhando lado a lado com outro apóstolo, o Judas Tadeu, bem longe dali, na Pérsia. Sem segurança nenhuma, sem exército, o Judas Tadeu foi executado por flechas ou a machadadas. E o Simão, aquele ex-revolucionário durão, teve um fim que é indigesto até de imaginar. Os registros de martírios da época dizem, sem enfeite nenhum, que ele foi letalmente serrado ao meio. Mudando um pouquinho de direção, vamos para a seção 5, o único sobrevivente. Porque, depois de falar de tanta espada, pedra e cruz, a gente tem que destacar a grande e única exceção dessa equipe. E já adianto, não foi por falta de tentativa violenta do governo da época, não. A linha do tempo de sobrevivência do João é coisa de filme. Ele foi o único que ficou lá, firme, aos pés da cruz, durante a execução de Jesus no ano 33. Avançando lá para o final do século, o imperador Domiciano mandou jogar o João publicamente dentro de um caldeirão de óleo fervente. E o mais louco, segundo o teólogo Tertuliano, é que ele simplesmente saiu de lá ileso. O imperador, espumando de raiva, resolveu então exilar o João numa colônia penal, rochosa, no meio do nada, chamada Ilha de Patmos. E foi lá, nesse exílio brutal, que ele escreveu o livro do Apocalipse. Depois de sobreviver ao óleo e ao exílio, o João finalmente quebrou a regra do grupo e morreu velhinho de caudas naturais na cidade de Éfeso. O que nos traz direto à nossa sexta e última sessão desta análise, o teste final. Para a gente realmente sacar o que movia o crescimento absoluto dessa fé lá no começo, a gente precisa olhar para a mentalidade de um cara que entrou nesse campo minado de olhos bem abertos. O foco aqui é o Matias, o 13º homem. Ele não estava lá na calmaria dos primeiros dias. Ele foi selecionado por sorteio para tapar o buraco sombrio deixado pelo Judas Iscariotes. A questão é, ele aceitou a vaga sabendo exatamente que as autoridades estavam caçando qualquer um que fosse líder. Ele pintou um alvo gigante nas próprias costas porque quis. E a conta chegou no ano 63, em Jerusalém, quando ele foi implacavelmente apedrejado e depois decapitado. Ele foi um substituto totalmente voluntário que, na hora do aperto, não fugiu. Quando a gente sintetiza e bota todos esses destinos num mapa, cara, é uma pegada geográfica simplesmente surreal. Roma, Índia, Armênia, Pérsia. Tudo isso numa época em que viajar até a cidade vizinha já era um perigo gigantesco. Espalhar uma ideia por todo mundo conhecido numa única geração, com uma taxa de mortalidade de quase 100%, é algo sem precedentes na história.
O sucesso colossal de espalhar essas comunidades definitivamente não veio de patrocínio de governos ou força militar. Esse mapa global foi desenhado exclusivamente pela pura obstinação humana por pessoas que não deram a mínima para torturas e execuções nos piores lugares possíveis. E é aqui que fica aquele questionamento inevitável. Esquece um pouco a teologia por um segundo e foca na psicologia humana. A história nua e crua desses apóstolos é o maior estudo de casos sobre resiliência e a força absurda de uma convicção profunda. O que, afinal de contas, faria um grupo de cidadãos comuns largarem tudo, ignorarem suas diferenças políticas e marcharem para os cantos mais perigosos do planeta, oferecendo o próprio pescoço voluntariamente para espadas, pedras e cruzes invertidas. Entender esses finais violentos não é só um exercício mórbido de história antiga, é reconhecer a força descomunal de uma das ideias mais impactantes que a humanidade já produziu em todos os tempos. E aí, o que você acha dessa resiliência toda?